Muito bem, já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo. Você de casa, obrigado pela audiência. São meio-dia, 2 minutinhos em Manaus. Neste momento nós vamos começar mais uma entrevista, a última da série, que o programa agora tem promovido com os candidatos ao governo do estado do Amazonas. Nosso convidado de hoje é o governador do Amazonas, professor José Melo, candidato à reeleição. E participa dessa entrevista junto comigo aqui a jornalista Roberta Cunha, nossa convidada de hoje. Infelizmente, o jornalista Mário Adolfo também não pôde estar conosco, como esteve ao longo dessas entrevistas. Importante deixar claras as regras para essa entrevista, que tem duração de 20 minutos. Um sinal sonoro vai orientar o candidato nas respostas nos últimos 10, 5 e 2 minutos. Não será permitida nenhum tipo de agressão verbal a outro candidato concorrente. É importante que você de casa também fique ligado conosco para que possa formular, ajudar. Ao longo dessa semana nós tivemos isso, pudemos acompanhar, e também da semana passada as entrevistas para ajudar você que está aí do outro lado a formular melhor o seu voto. Nesse momento vou chamar a vinheta e você de casa fica ligado conosco. TV em Tempo. Eleições 2014. Com o cronômetro na tela, vamos começar mais uma entrevista. Governador, eu vou repetir aqui a pergunta que fiz aos demais candidatos, porque o senhor quer ser candidato à reeleição e o que lhe credencia neste momento a essa disputa eleitoral? Bom dia. Bom dia, Amaral, bom dia, Roberta. Muito obrigado aí por essa oportunidade. É muito simples. Por que um filho de um seringueiro que estudou não pode ser candidato ao governo? Pode sim. Eu estudei muito. A época que eu estive no interior do estado, aprendi muita coisa com a natureza, sofri muito, né? Mas venci. Estou aqui, venci na vida. Eu quero ser governador porque eu quero colocar toda essa vivência, toda essa experiência a serviço do povo do Amazonas, serviço da educação, da saúde, da segurança. Esse tempo todo que eu passei, ao longo de toda a minha vida, me preparando, eu aprendi muito. E essa experiência toda eu quero colocar a serviço do povo do Amazonas. É importante dizer que eu sou apaixonado pela educação. E eu tenho toda uma história voltada aí para a educação. Eu quero colocar toda essa experiência e toda essa paixão a serviço da educação. Mas é importante dizer também que o Omar e eu, nós governadores, nós conseguimos implantar no Amazonas um sistema de segurança pública que reduziu muito a criminalidade. Eu quero dar continuidade a esse trabalho, aqui na capital e no interior do estado. É importante dizer também que nós implantamos um sistema da saúde pública no Amazonas que está dando aí muito bons resultados. Eu quero dar continuidade a esse trabalho, para levar a você, da capital e do interior do Amazonas, um serviço de saúde pública de melhor qualidade, com maior abrangência. Quero ser governador para fazer tudo isso, mas quero ser governador também para cuidar de forma muito especial o meu irmão, minha irmã do interior do estado, para poder fazer um Amazonas diferente, um Amazonas que não tenha só uma Zona Franca de Manaus, mas um Amazonas que tenha uma Zona Franca de Manaus forte, mas uma economia no interior forte também, para que nós tenhamos um enorme equilíbrio entre a capital e o interior. Eu quero ser governador para que eu possa operar essas mudanças todas e fazer o melhor por você. Candidato, a gente vai começar falando então aí, né, entre tantas metas, tantos setores aí, sobre a saúde, né? A gente tem aqui a unidade do SECOM aqui em Manaus e a gente sabe que essa unidade atende pessoas do interior e também da capital. Caso o senhor seja eleito, o que o senhor pretende fazer para descentralizar esse atendimento? Bem, em primeiro lugar, o SECOM é uma unidade de saúde pública do nosso governo que não atende só o Amazonas, né? Ele atende também Rondônia, Acre e Roraima, né? As demandas todas vêm para cá. Eu pretendo, em primeiro lugar, construir um novo prédio de 2 andares, no mesmo local ali onde está o SECOM, o lugar onde tem o estacionamento, eu quero botar o estacionamento para baixo, construir dois andares, que eu quero colocar rádio e a quimioterapia nesses 2 blocos, para que a unidade do SECOM que tem hoje possa ficar exclusivamente no atendimento mais ambulatorial. Portanto, isso é uma mudança que vai melhorar em muito o atendimento hoje do SECOM. E pretendo também
descentralizar, pretendo levar também o SECOM numa unidade para o interior do Estado, que possa ser uma unidade que vai atender especificamente o interior do Estado. Além disso, eu estou em tratativas também com outras unidades que fazem o tratamento do câncer no Brasil, sobretudo em São Paulo, para trazer para cá também, a exemplo do que nós estamos fazendo com o grande hospital de 300 leitos que nós estamos fazendo na zona norte da cidade de Manaus, numa parceria público-privada. Eu também pretendo fazer a mesma coisa para que a gente possa aumentar e muito a resolutividade do tratamento do câncer aqui na cidade de Manaus e no Amazonas. Neste momento, a apresentadora Márcia Lasmais está pronta para também fazer uma pergunta. Márcia, com você. Obrigada, Amaral. Candidato, a minha pergunta também se refere à saúde. Qual é a sua proposta para colocar médicos especialistas nas unidades do interior do Estado? Esse é um grande problema, né, que se tem aqui, porque não existem esses médicos especialistas, por mais concurso que se faça, não existe. Então, nós bolamos aí uma forma de resolver isso aí. Nós vamos fazer 14 polos no interior do Estado. Nesses 14 polos, nós vamos colocar médicos especialistas. De 15 em 15 dias, eles fazem um rodízio para atender. Médicos voltados para a questão da cirurgia, uma demanda muito importante no interior do Estado. A questão de pediatria também, uma demanda muito grande. Em função da profusão de motos que tem no interior do Estado, nós temos que colocar também ortopedistas, quer dizer, fazer um leque de profissionais voltados para essas especialidades todas, desses 14 polos. Com isso, enquanto não tem, nem no Brasil e nem no Amazonas, médicos em quantidade suficiente para que a gente possa lotar as unidades que tem no interior de médicos especialistas, nós vamos fazer desse formato. Desse jeito, eu acho que nós vamos amenizar muito. Hoje, o nosso governo já tem as chamadas cirurgias itinerantes, em que a gente pega uma unidade de saúde do interior, marca as cirurgias e deslocamos médicos de Manaus para fazer a cirurgia lá na unidade do interior. Essa experiência nos levou a aprimorar e agora, com os 14 polos, colocando os médicos lá, nós vamos amenizar muito essa questão. O senhor tem deixado muito claro nessas eleições a sua origem no Seringal e tem usado isso como uma maneira para ressaltar um programa de governo destinado ao setor extrativista e também ao setor primário. O senhor acredita que, caso seja eleito, é dessa maneira que vai tratar como uma alternativa econômica ao modelo Zona Franca que a gente tem hoje? Eu uso sempre a minha origem para que o povo do Amazonas saiba que o governador que está hoje aqui e que pede uma oportunidade para se reeleger é um governador que já passou por onde todos passaram, que já sofreu, que já lutou e que venceu. Então, é um exemplo para aqueles que, como eu, também passam por esses momentos. Em segundo lugar, o Amazonas precisa ter um modelo de desenvolvimento que seja um modelo que gere mais igualdades e não as desigualdades que tem hoje. Por isso é que eu falo sempre no interior. As minhas palavras todas se dirigem ao interior. Afinal de contas, Deus colocou aqui no Amazonas muita riqueza. Petróleo, gás, mineração, uma biodiversidade em comum, muitas frutas que encantam o mundo, uma natureza rica, exuberante. É hora de pegarmos essas riquezas todas e transformarmos num produto para que tenhamos a Zona Franca de Manaus aqui e tenhamos o interior forte também. E aí nós temos uma economia equilibrada, uma divisão de riqueza mais equilibrada, uma divisão de empregos mais equilibrados, os serviços públicos mais equilibrados. Isso só vai acontecer a partir do momento que a gente consiga transformar essas riquezas todas num produto. Para isso precisa ter ciência e tecnologia, para isso nós precisamos expandir a UEA, para isso nós temos que fazer muito mais pesquisa para que transformar essas riquezas todas num produto. O interior do Amazonas, ele precisa ser desenvolvido, porque hoje o que nós temos é uma economia concentradora na cidade de Manaus. A Zona Franca de Manaus concentra a economia praticamente toda na cidade de Manaus, enquanto isso o interior fica lá embaixo sem ter o mesmo nível de igualdade. Nosso governo atual, tem tentado diminuir essas desigualdades na medida que tem pego recursos gerados aqui e tem investido esses recursos no interior do Estado, em estradas vicinais, em rodovias, em escolas, em hospitais, em
colocação de água nas casas, para dividir melhor o bolo. Mas isso só vai acontecer de forma equalizada quando nós pegarmos essas nossas riquezas todas e transformarmos num produto gerando emprego e renda no interior do estado também. Nós vamos, nesse momento, ao vivo, a uma comunidade aqui da Zona Norte da capital, ouvir uma pergunta que vem direto da população. Aqui na tela, candidato, a Tatiana Sobreira vai trazer para a gente a pergunta desse morador. Tatiana. Boa tarde, Amaral. Boa tarde ao candidato e a todos que estão ligados aqui no programa. Agora estamos no novo milênio. Seu nome, por favor, senhor? Meu nome é André. Seu André, qual é a sua profissão, senhor André? Eletricista. Qual é a pergunta que o senhor quer fazer ao candidato? Bom, eu gostaria de perguntar ao nosso candidato, né? Nosso governador José Melo, qual é a solução que ele tem para a educação e pelas pessoas e pelas crianças também que são deficientes, né? Nosso estado, que precisam muito da ajuda do nosso governo. Amaral, com vocês dos estúdios. Obrigado, Tatiana Sobreira. Essa pergunta é encantadora para mim, é música para os meus ouvidos, né? A educação vai ser a âncora do meu plano de governo. Eu considero a educação o bem mais importante que uma sociedade pode legar para os seus filhos, não é? Então, eu estou transformando o que hoje representa 25% de investimentos em educação em 30%. Estou aumentando os investimentos em educação, para que a gente possa atingir mais ainda o que já hoje programas que são vitoriosos. Escola de tempo integral é uma escola vitoriosa. É o modelo de escola, eu não tenho nenhuma dúvida de dizer isso, modelo de escola brasileiro mais exitoso, a escola de tempo integral. O trabalho que nós fizemos de valorização do professor, de valorização do magistério, vai ter reflexos muito positivos na qualidade da educação. Portanto, nós temos que expandir as escolas de tempo integral, temos que continuar apoiando o professor, a professora, o gestor, enfim, gerando com eles uma autoestima para que eles possam continuar fazendo o seu papel, o seu trabalho, olhando a qualidade da educação. Temos que expandir no interior do estado as chamadas telesalas, aquelas salas que estão no interior e que o centro de mídia leva a educação para lá, mas temos que, sobretudo, fortalecer a nossa universidade estadual, para que ela possa levar o ensino de terceiro grau em todo o interior do Amazonas. Se fizermos isso, nós estaremos aí num bom caminho para a educação. Quanto aos nossos irmãos portadores de deficiência, o projeto que está em andamento aí do nosso governo, que é o projeto Viver Melhor, que é aquele que vai à casa da pessoa portadora de deficiente e arruma um ambiente onde ele vive para que ele possa ter um melhor conforto. Nós vamos continuar expandindo esse programa, bem como vamos continuar, através das várias políticas sociais que nós temos de apoiamento a todas as outras, a sociedade como um todo, continuar expandindo as nossas políticas sociais nessa área, para que cada vez mais essas pessoas tenham o apoio do governo. Agora, candidato, mudando um pouco de assunto, a gente vai falar agora de segurança pública. A gente sabe que essa questão perpassa por muitas outras, né? Convívio social, educação, mas hoje o sistema prisional de Manaus e de todo o estado enfrenta aí dificuldades e precisa de uma atenção devida como em todo o resto do país. Caso o senhor seja eleito, qual a sua meta para esse setor? Olha, em primeiro lugar, eu concordo com você, né? Segurança pública, ela é a consequência, né? Nós temos que atacar as causas, em primeiro lugar. E onde é que nós atacamos as causas? Primeiro, pela educação. Segundo, com políticas públicas que possam proteger os nossos jovens, as nossas crianças, para que lá na frente eles não possam ser presa fácil nesse mundo louco aí das drogas, etc., que é o que está enchendo as nossas penitenciárias. Mais de 70% daqueles que estão hoje presos, eles são frutos desse sistema, do sistema onde a droga, a questão do tráfico de drogas está no eixo de todas essas prisões, não é? Nós implantamos no Amazonas um sistema de segurança pública, que tem um Ronda do Bairro como o novo, que funciona. Todo dia são prisões e mais prisões de traficantes, de pessoas envolvidas com tráfico de drogas, de outros que estão aí assaltando as nossas idosas que saem da porta dos bancos, enfim. A ação da polícia tem sido fundamental nesse sentido e isso tem feito com que as nossas penitenciárias estejam aí lotadas. No meu governo, eu vou implantar aqui no Amazonas uma penitenciária agrícola. Vou construir um recurso do próprio Estado. Nessa penitenciária agrícola, eu vou colocar aquelas pessoas que estão hoje estão lá nas penitenciárias, fruto de terem praticado um ato
que não tem nada a ver com o tráfico de droga, mas que hoje eles estão juntos lá com os traficantes. Essas pessoas, elas têm a possibilidade de voltar à sociedade sadia novamente. Então, no meu governo, eu vou construir uma penitenciária agrícola bem grande para que a gente possa ali ser um centro de reabilitação e não uma escola de crime como são as penitenciárias do Brasil toda hoje. Construir prisões é muito caro. O governo federal é que tem o condão de dar os recursos para construir essas prisões. Nós temos lá no governo federal 3 pedidos de construção de novas penitenciárias para que a gente, com isso, a gente possa diminuir a quantidade de presos que tem hoje nas prisões que estão disponíveis hoje no nosso estado. Uma coisa que me preocupa muito é em relação ao futuro do modelo Zona Franca de Manaus, mas principalmente nos próximos 59 anos, haja visto que conseguimos a prorrogação desse modelo, desenvolver alternativas econômicas, mas que não estejam centralizadas à capital. Eu queria saber, dentro do seu programa de governo, quais são as soluções para que, caso seja eleito, o senhor já passe a agir imediatamente nesse setor? Em primeiro lugar, nós vamos incentivar de forma muito forte a criação de peixe em cativeiro. Isso é um modelo que já está completamente dominado, as tecnologias de alevinagem dominada, as tecnologias de criação, seja em tanque-rede, seja em tanque escavado, seja até em leito de igarapé, totalmente dominadas. O mercado existe, é um mercado muito forte, uma demanda muito grande. Portanto, isso aí é um programa que nós vamos disseminar no interior todo. Em segundo lugar, vamos também defender a plantação naquelas áreas degradadas. O Amazonas tem apenas 2% de área degradada. Nessas áreas degradadas disponíveis, vamos incentivar a produção de frutas, sobretudo do açaí, da acerola, do camu-camu, que tem uma aceitação muito grande do mercado para expandir. Mas vamos também defender a construção aqui no Amazonas de uma indústria gás química, de uma indústria petroquímica. Se os outros estados brasileiros têm esse direito, nós também temos. Mas vou também defender, utilizando o potássio que tem em abundância e utilizando o fato de que o nosso gás é muito rico em nitrogênio, defender também a construção aqui do Amazonas numa grande indústria produtora de fertilizantes, de nitrogênio, de potássio e fósforo. O fósforo é o único que nós não temos aqui, mas o nosso vizinho Peru tem em abundância. Defender também aqui no Amazonas o surgimento de uma indústria de fármacos e de uma indústria também voltada para a área de cosméticos. Aí sim, desta forma, nós estaremos utilizando as matérias-primas que tem no nosso interior, no nosso Amazonas, e descentralizando a economia de tal forma que a gente possa ter uma economia equilibrada. A Zona Franca de Manaus, pujante em Manaus, e esse novo modelo econômico surgindo no interior para que a gente tenha um equilíbrio completo na nossa economia. Inclusive aumentando também o emprego no interior do estado, governador? A gente já vem fazendo isso nos últimos anos. O interior do Amazonas já difundiu muito uma economia, mas que é uma economia muito incipiente, que é a chamada economia familiar, uma economia quase que de sobrevivência, né? Mas eu me refiro que com esses novos projetos que eu falei ainda há pouco, peixe, fármacos, produção de fertilizantes, a questão gás química, petroquímica, enfim, já nem falei dos minerais também, que são importantes, tudo isso vai gerar emprego e renda lá no interior, né? Descentralizando o eixo que tem hoje, que é um eixo de centralização da economia na cidade de Manaus, exatamente por conta da pujança da cidade de Manaus. Você ter uma ideia, mais de 63% da economia do Amazonas está dentro da região metropolitana de Manaus. É muita concentração, numa área só, enquanto o resto do interior do Amazonas está todo aí a nos desafiar a implantar um modelo econômico que possa ser descentralizador. Eu defendo essas ideias todas, já venho fazendo isso durante muito tempo, está no meu plano de governo e vou lutar de forma muito forte para implementar. A gente observa o senhor falando dessas alternativas econômicas e percebe que parte delas depende de uma infraestrutura, principalmente rodoviária mesmo, e que há ainda algumas vicinais que demandam um trabalho e que precisa ser feito rapidamente para que isso aconteça. Faz parte do seu programa de governo isso? Faz. Inclusive agora mesmo nós estamos trabalhando em várias vicinais. Mas o Amazonas, para você ter uma ideia, só o Rio Preto da Eva tem mais de 600 quilômetros de vicinais, só um município, né? Se juntar os outros todos, então dá uma profusão. Não existe recurso suficiente para fazer tudo isso, mas nós temos feito a priorização. Agora mesmo nós estamos asfaltando o ramal do Purupuru, o ramal do Mamuri, já asfaltamos o ramal do Anvejo, o ramal do Samaúma, vamos entrar agora no ramal do Francisca Mendes, no ramal do Alto Rio, do Baixo Rio,
aqui no Rio Preto da Eva. Estamos, nesse momento, fazendo os ramais lá em Caruarí, o ramal do Riozinho, estamos fazendo lá. Lá no município de Uarini, nós estamos fazendo o ramal do Uarini Copacá. Lá na cidade de Tefé, nós estamos fazendo o ramal do Tefé Emade, Estamos, nesse momento, fazendo vários ramais. Agora, existe um desafio muito grande, está no meu plano de governo, continuar incentivando esse tipo de atividade econômica, exatamente nos ramais onde tem maior atividade produtiva. O senhor tem, a partir de agora, 1 minuto para as suas considerações finais. Eu queria só dizer ao povo do Amazonas que eu estudei, me preparei, sou caboclo do interior, tenho toda uma história de vida, eu sofri como você sofreu, e eu queria pedir a você que está aí nos vendo nesse momento, a oportunidade de poder continuar governando o Amazonas com esse meu jeito especial de tratar bem as pessoas, jeito de dar, de considerar importante cada um de vocês. O meu número é 90, não esqueça. Mas eu queria também pedir aqui a oportunidade também para o ex-governador do Amazonas, Omar Aziz, que se preparou, um homem que está aí preparado, será um grande senador da República. O número dele é 555. Portanto, não esqueça. O nosso caboclo aqui do interior, o 90. Para o nosso querido Omar Aziz, senador da República, 555. Muito obrigado. Obrigado pela sua participação. Assim a gente encerra essa rodada de entrevistas com os candidatos ao governo do Amazonas. São 12h e 24 minutos. Você que está em casa, muito obrigado pela audiência. A equipe do programa agora agradece a você e espera ter contribuído para que você tenha a formulação devida do seu voto. Vamos continuar sempre juntos com você que está aí do outro lado, tentando contribuir para isso. Amanhã a gente volta a partir das 10h50 da manhã. Tem mais agora ao vivo dos estúdios da TV em Tempo. Uma ótima tarde para você e até lá.